Bom, pessoal, então nós vamos falar agora um pouco sobre filosofia quiroprática e considerando que a filosofia quiroprática, ela, digamos, através da própria abordagem dos filósofos quiropraxistas, foi então proclamada como uma derivação da própria filosofia, nós devemos então nos ater a alguns componentes da própria filosofia para que possamos então entender o contexto da filosofia quiroprática e seu impacto na prática clínica, no desenvolvimento dos métodos e técnicas e também da relação com o doutor em quiropraxia e o também próprio paciente. Então, me chamo Pablo Dias e estou relacionado então à iniciativa The Fountainhead Chiropractic e Instituto Coluna Vertebral. Bom, falamos então sobre a quiropraxia, a filosofia quiroprática. Para introduzir toda essa questão, é muito importante considerar que desde o surgimento da quiropraxia, com a primeira técnica, a quiropraxia surgiu com a primeira técnica que era o ajuste High Velocity. Então, o ajuste que se diferenciava de outras técnicas de manipulação que já existiam na época, que já haviam sido preconizadas, né, dentro da osteopatia, dos bone setters, dos nativos indígenas e também relacionado, digamos, à história da manipulação espinhal ou apendicular em relatos egípcios, gregos, bizantinos, etc. Indo-europeus, etc. Então, com o surgimento do ajuste, né, quando Didi Palmer, em 1895, em 18 de setembro de 1895, né, fez esse procedimento, descobriu a quiropraxia e que ele afirma que o que ele faz é específico, que eu faço é específico, que ele sabia que não era, que ele reconhecia que não era o primeiro que tinha reposicionado uma vértebra subluxada, mas o que ele fazia era específico, que ele usava o processo espinhoso e o processo transverso como alavanca, né, para reposicionar uma vértebra subluxada. Então, as características de especificidade proclamadas pela quiropraxia, então ele ali criou a primeira técnica de quiropraxia. Desde lá, né, desde que a quiropraxia foi então criada, que foi nominada um ano depois por um reverendo, né, que era professor de grego, um reverendo presbiteriano, que era o Samuel Weed, que nominou a quiropraxia um ano depois. Então, sempre houve uma grande influência da, digamos, filosofia, tanto pelo próprio Didi Palmer, que era professor, quanto também pelas pessoas que o cercavam, considerando que foi um professor de grego que nominou a, digamos, quiropraxia. Então, a quiropraxia teve seu desenvolvimento metodológico, digamos, os seus princípios básicos. Então, toda, digamos, a formulação num contexto histórico, ela teve relacionada com o pensar filosófico. Então, a forma de tratar os pacientes, o objetivo da quiropraxia estava sempre inerente, relacionado com a própria filosofia. Então, a quiropraxia foi constituída por três coisas, né? Três coisas constituíam a quiropraxia: a filosofia, a arte e a ciência. Aonde a filosofia estava clara na forma de pensar, do raciocínio, digamos na epifania, como surgiam as ideias. A arte, na forma de fazer, então, na melhor objetividade, no melhor conforto ao paciente, na maior segurança ao paciente e também, digamos, maior conforto também para o terapeuta. E a ciência, relacionada então à verdade, ao conhecimento, né? Como saber o que era o fato. Então, na realidade, é possível entender que existia uma abordagem racionalista, né, nas técnicas que foram evoluindo com o tempo. E essa evolução, ela estava de acordo com as condições científicas que existiam na época. Então, nós não podemos falar que a teoria, digamos, quiropráxica inicial, baseada no vitalismo, ela era completamente absurda e desproporcional, pois naquela época
toda a medicina, a osteopatia, digamos, a visão daquela época, naquele tempo, digamos, no final do século XIX, era, digamos, compatível com aquela ideologia, com aquela filosofia, que era a filosofia do vitalismo, visto que não existia microbiologia avançada, não existia, digamos, fisiologia avançada, o conhecimento era limitado na época. Então, digamos, nós não podemos falar que, digamos, essa base filosófica ela era única, relacionada somente com digamos, a quiropraxia, visto que a quiropraxia surgiu num contexto de medicina heróica, onde a medicina, digamos, a terapia heróica, né, onde a medicina ministrava calomel, que era uma base terapêutica de sais de mercúrio, desculpa, que era o mercúrio é um metal extremamente tóxico. Então, na realidade, digamos, a base filosófica daquela época, da primeira onda filosófica, muitas vezes é ridicularizada hoje, mas considerando a época que eles viviam, era plenamente plausível, estava de acordo com a evolução de outras, digamos, disciplinas de cuidados em saúde. Então nós tivemos diversos filósofos quiropraxistas. Então nós podemos considerar que a quiropraxia se desenvolveu através de filósofos quiropraxistas, o desenvolvimento das técnicas, dos métodos diagnósticos, surgiram baseados então digamos, na leitura, na idealização, digamos, na elucubração, nas ideias formuladas por pelas conjecturas desses filósofos quiropraxistas, que eram, digamos, profissionais quiropraxistas que ditaram realmente tendências dentro da abordagem quiropráxica. Claro, com digamos, a limitação do seu tempo. Então nós tivemos o próprio D.D. Palmer, né, que iniciou digamos, o processo, né, de criação da quiropraxia, que foi o criador da quiropraxia, que relacionou que forjou a primeira onda filosófica junto com seu filho e outros membros, né. Nós temos ali figuras importantes como Oakley Smith, que fundou a naprapatia, que também se baseava no vitalismo, né, embora a naprapatia não tinha high velocity, e outros, né, como Howard, como o Fifth, como o Schultz, digamos, Stephenson, muito importante, que veio um pouco depois, né, consolidar o Joy Loban. Nós não podemos esquecer do Joy Loban, que era realmente o catedrático em filosofia quiropráxica, e o Graven também, que também desempenhou, depois da saída do Joy Loban, né, ele desempenhou um papel muito importante na Palmer, dentro da filosofia quiropráxica. Sabemos que com o advento da radiologia, o Joy Loban, então ele acabou abandonando, no caso, a Palmer College, uma vez que o D.D. Palmer não estava mais lá, porque após ser preso em 1906, acabou vendendo a escola para o D.D. Palmer, e, digamos, com o advento da radiologia, o Joy Loban saiu. Ele era figura importante da filosofia quiropráxica, acabou então sendo substituído por outros, né? Então surgiu a figura do Craven dentro da própria Palmer College of Chiropractic. Então, a filosofia quiropráxica, ela é uma parte integrante, uma parte fundamental da quiropraxia, e está relacionado como a gente pensa, como a gente raciocina. Então isso permeia todas as nossas condutas dentro da quiropraxia. Então ela não ficou nessa primeira onda filosófica. Então surgiram várias ondas filosóficas, e hoje, por exemplo, quando a gente menciona, eu pelo menos assim, raciocínio dessa forma, né? Nós temos uma evolução da filosofia quiropráxica. Então quando a gente trabalha conceitos hoje, quando a gente fala conceitos hoje como momento terapêutico, conceitos hoje como biopsicossocial, até mesmo subgrupos, a gente pode considerar que isso já existia de certa forma dentro da filosofia quiropráxica, e isso é compatível com algumas abordagens, com algumas evoluções da filosofia quiropráxica. Então, na realidade, a filosofia quiropráxica requer digamos, uma interpretação apropriada para que a gente possa
entender a relevância e aplicabilidade da filosofia quiroprática. Onde a arte, dentro da filosofia, da quiropraxia, quando a gente fala, eu não vivo de arte, mas a arte dentro da quiropraxia é a forma de fazer. Então, digamos, quando nós temos o estudo da prática, da técnica de algum procedimento, nós temos uma forma perfeita de fazer. E essa forma perfeita envolve uma estética. E essa estética ela é bela pelo seu objetivo, pela harmonia e como ela é empregada, como ela é realizada. E a ciência nada mais é que o descobrimento da verdade. Então todos esses componentes, filosofia, arte e a ciência, eles estão relacionados com a resolutividade do paciente. E a resolutividade, ela impulsionou o surgimento de técnicas. Então, quando nós tivemos ali o grande expoente, o D.D. Palmer, descobrindo a quiropraxia, depois a sua figura, então, digamos, o seu descobrimento, ele apresentou, obviamente, limitações. Então, seus, digamos, discípulos, alguns se tornaram heréticos. Seus discípulos, então, desenvolveram, aumentaram o campo de atuação da quiropraxia, desenvolveram abordagens estruturalistas, desenvolveram abordagens reflexicas, e então nós tivemos, digamos, um crescimento, observando várias visões de mundo, digamos, do benefício da quiropraxia, que surgiu, no vitalismo, depois se desenvolveu buscando então a correlação com a fisiologia do sistema nervoso, com digamos, um tecido capaz de restabelecer as funções do corpo, um tecido que na realidade é a própria pessoa, que é o sistema nervoso. Então a quiropraxia foi se caracterizando cada vez mais como uma ciência, como uma disciplina de cuidados de saúde que visava então a promoção da cura, que, no caso, fazer com que o corpo curasse o próprio corpo. Aquilo que fez o corpo, cura o corpo, como a família Palmer afirmava. Então, nós tivemos vários filósofos, como o BJ, nós tivemos várias pessoas como o próprio Joy Loban, o Craven, todos esses aí, o Willard Carver, podemos considerar, e também os que abriram a era de aquário da quiropraxia, como o Hugh Logan e também o Major Desjarnais e outros, que ampliaram, digamos, a abordagem quiropráxica para, digamos, novos conceitos, e assim a quiropraxia se tornou o que ela é hoje, a cada dia também evoluindo. A filosofia quiropráxica, ela é fundamental. Ela permeia as relações com o paciente, ela permeia a interação com a própria técnica quiropráxica, ela permeia a nossa conduta no atendimento, no diagnóstico ao paciente. A filosofia quiropráxica, ela faz parte, ela está em todo o processo de desenvolvimento da técnica quiropráxica, da formação do profissional atuante na quiropraxia, seja graduado, seja especialista. A filosofia quiropráxica produz e produziu o próprio desenvolvimento da quiropraxia. É uma peça-chave, não somente no aspecto histórico, mas também no aspecto cultural da formação do profissional atuante em quiropraxia. Muitas pessoas pensam que a filosofia quiropráxica ela é antagônica com a prática baseada em evidência. Esse é um grande erro. Primeiramente, nos congressos em quiropraxia, os congressos mundiais de quiropraxia, muitas vezes se concluiu que a quiropraxia ela tem como peça-chave a filosofia, que ela faz parte da identidade do profissional quiropraxista, e que a filosofia quiropráxica não deveria ser considerada uma parte da quiropraxia, mas uma parte da própria filosofia. Desta forma, pensando, se a filosofia quiropráxica faz parte da própria filosofia, deriva da própria filosofia, devemos então considerar que a filosofia ela se constitui em partes principais. E a filosofia ela não se desprende da ciência, em hipótese alguma ela não se desprende da ciência. Ela é que é capaz de produzir o conhecimento em vários aspectos, em vários paradigmas. A filosofia na literatura está dividida em partes como metafísica, estética,
como epistemologia, como lógica, mas vamos nos concentrar com duas derivações da filosofia, duas partes, dois filhos da filosofia. Nós temos a epistemologia, que é o estudo do conhecimento, seja global, seja particular, seja específico. Então, a produção do conhecimento baseada primeiramente na observação, no fenômeno empírico, considerando que o fenômeno empírico tem uma grande relevância na formação de conhecimento, inclusive conhecimento científico. Além da epistemologia, nós temos a lógica. A lógica é uma parte muito importante da filosofia. A lógica, ela promove a formação da metodologia. E nós podemos, então, associar que a epistemologia, que forma o conhecimento, e a lógica, que forma a metodologia, associados formam nada mais, nada menos que a ciência. A ciência, é possível concluir que a ciência deriva da própria filosofia, com a formação da epistemologia, do conhecimento, e também a associação da lógica, da interação do conhecimento com a lógica, formando a metodologia, e através da metodologia temos então o método científico, que é vital para a formação da prática baseada em evidência. Então, se observarmos por esse paradigma, conseguimos concluir que a filosofia é peça fundamental para a ciência. É importante que todos os profissionais, principalmente da área de quiropraxia, exerçam a prática baseada em evidência, utilizando do raciocínio filosófico para que possamos gerar mais conhecimento e, a partir desse conhecimento, da observação clínica, ou do insight, ou da imaginação, da criação, promover validade sobre esse conhecimento, que muitas vezes é desprendido da realidade em algumas situações, mas que ele pode então projetar ideias como sempre projetou, né? E esse conhecimento então ele pode então ser talhado pela ciência. O conhecimento empírico ele ainda é muito utilizado e não deve ser deixado de ser utilizado. O conhecimento empírico ele continuará sempre sendo utilizado. Inclusive aqueles práticos baseados em evidência, os clínicos que são baseados em evidência, se você observar a sua prática clínica, ainda dentro da sua prática clínica, vão observar grandes lacunas de conhecimento onde não existe ainda evidência e onde a prática baseada em evidência está, digamos, em consonância ou em coesão ainda com um fundo de conhecimento empírico. Então, é muito importante considerarmos que a prática baseada em evidência, ela tem uma raiz, e a principal raiz é o pensamento analítico humano, que deriva da lógica e deriva do conhecimento pré-existente. E a criação, a genialidade humana é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. O olhar humano sobre os fenômenos da natureza são fundamentais para o desenvolvimento e florescimento do conhecimento como um todo e, sucessivamente, o conhecimento científico. A ciência e a prática baseada em evidência são mecanismos de observação dos fenômenos naturais. Esses mecanismos eles utilizam metodologias ou fórmulas matemáticas que muitas vezes conseguem diminuir a interferência de nossa percepção sensorial, de nossa paixão, de nossa emoção, de nossa tendência à passionalidade. A filosofia é peça fundamental na formação clínica e também pedagógica do quiropraxista, seja ele graduado ou especialista. Nós vivemos uma era da prática baseada em evidência, tanto na medicina, na fisioterapia e na quiropraxia. É importante salientar que a prática baseada em evidência não é antagônica aos conceitos fundamentais da quiropraxia, onde nós temos a tríade que compõe a quiropraxia, culturalmente, que é ciência, arte e filosofia. As pessoas pensam que quando se pratica a quiropraxia com filosofia, se está se abdicando da prática baseada em evidência. Esse é um grande erro, porque a prática baseada em evidência, que significa ciência, deriva da fundamentação filosófica. Quando falamos de filosofia quiropráxica,
não necessariamente falamos do vitalismo ou de 33 princípios, a prática baseada na filosofia, ou seja, a formação quiroprática baseada na filosofia, é muito importante, porque a filosofia produz o conhecimento. A relevância da formação filosófica na quiropraxia. Bom, falar da importância da filosofia da quiropraxia é algo assim de muita responsabilidade, porque ele pode produzir diferentes interpretações na visão das pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando agora. Então é muito importante entender que a filosofia não se restringe ao desenvolvimento filosófico, à onda filosófica praticada lá a partir de 1895. A filosofia quiroprática ela passou por grandes evoluções ao longo do tempo. Em poucos anos ela sofreu muitas evoluções dentro do desenvolvimento filosófico.